E para quem quer iniciar um podcast, o que precisa ter? É uma pergunta bem direta. Já começamos no podcast, né? Já começamos no podcast. Eu acho que assim, a primeira coisa, na minha opinião, que você tem que ter um objetivo. Mesmo que seja um podcast na boa, mesmo que seja algo com muita diversidade, mas tá, qual é o teu objetivo com isso? É passar tempo? É atingir um público? É passar uma mensagem? Eu acho que o objetivo é o grande caminho que vem através do planejamento do o que você pretende com isso, né? Então, depois que você traçar um objetivo, e teu objetivo ele precisa estar no papel, porque o papel aceita tudo. Né? Então, a gente pode escrever o que a gente quiser e a gente não vai ser questionado e nada. O papel aceita tudo. Eu vi esses dias aí que se você não consegue desenhar o seu planejamento, vamos dizer assim, numa folhinha pequena, você tá errando em algum lugar. Sim. Mas aí eu pergunto pra você, Lucão, você consegue? O que você diz? Desenhar? Desenhar, tipo, o seu planejamento, tipo, numa folhinha pequena, assim, tipo... Fazer todo o planejamento. O que você difícil, seu sonho, seu objetivo, por exemplo, você consegue colocar? Hoje ainda não. Nesse momento ainda não, né? Tenho muito que aprender ainda com essa questão de planejamento, né? Por mais que eu já tenha trabalhado com isso, por mais que eu já tenha visto esse tipo de coisa, quando a gente fala de meta, de um objetivo, daquilo que a gente precisa fazer para ontem, daquilo que a gente pode deixar para depois, realmente tem que pensar muito, tem que ser bem detalhista, né? Para não errar. Eu acho que a gente consegue fazer mais fácil para o outro do que para a gente. Sim. Né? Porque a gente tá vendo, quando Ver de envolve fora. o outro, exato, é como se fosse um livro, você tá ali, né, vendo e você consegue ter uma visão sistêmica, que é compreender o todo, que quando a gente tá inserido, a gente não consegue ver. Igual conselho, você dá o conselho pros outros, mas às vezes pra você mesmo você... Exatamente. Né? Cara, é muito difícil, assim, foi muito engraçado esses dias. Eu tava conversando com o Murilo e eu falando um negócio pra ele, ele falou, nossa, você já me disse isso tantas vezes. Eu falei, pois é, como quer dizer, não é que seja fácil, mas assim, como a gente consegue com naturalidade falar pro outro, direcionar e falar com firmeza e com certeza, e aí quando você se vê nessa situação, você fala, meu, cara, é muito difícil. E não é que você é um fake news, né, mas assim, realmente pro outro, né, você não tá vivendo aquela história, então você consegue falar, você consegue colocar em prática, você consegue ajudar. Sim. Agora, quando o nosso calo tá apertando, você fala, meu, já que é outra dificuldade. coisa, né? Então, assim, falar que o papel aceita tudo, mas realmente não é fácil colocar planejamento, né? Você ter que assumir responsabilidade que muito daquilo que não deu certo é responsabilidade tua, porque você fez uma escolha errada, ou porque você não se planejou, porque você não soube direcionar, enfim. E eu entendo que essa questão do podcast, eu acho que é isso. Se você não tem um objetivo, né, enfim, vai ficar muito solto. Eu acho que o nome precisa ser algo atrativo, né? O nome está muito relacionado com a questão do quanto você quer que as pessoas associem aquela marca, aquele logo com aquilo que, né, sei lá, com a curiosidade de ver, né? E depois com uma gente interessante, né? Eu acho que pessoas interessantes que vão agregar alguma coisa, talvez seja o terceiro passo. E aí depois você deixar o negócio fluir naturalmente, né? Então, eu acho que são 3 pilares que eu acho que são importantes para isso. E a pessoa que tem uma certa dificuldade para falar, ela consegue ter? Sua opinião, ela... Eu acho que a dificuldade para falar, ela... Comunicação... A comunicação, eu acho que ela é fundamental para que você consiga segurar a pessoa minimamente te ouvindo. Né? Então, quando alguém consegue fluir no texto, você fala, pô, legal, é natural. Quando a pessoa dá uma travada, aí é a responsabilidade de vocês de amarrar, né, puxar assunto, né? A gente já teve aqui, gravando podcast, pessoas que, nossa, fluem que você tinha que mandar o cara parar de falar para você conseguir entrar, né? Enfim, acontece. Em contrapartida, quando você tem esse jogo, é muito legal. Né, da pessoa fluir e aí engatar uma pergunta na outra, mas tem gente que é travado, não adianta, e aí é uma questão de perfil, né, não existe um curso para você falar, nossa, olha, vai fazer esse curso que você vai ser um super comunicador. Não tem como, isso é hábito, é comportamento. Você tem que entrar no campo de batalha, né? Óbvio, você tem que entrar no campo de batalha, né, então, mas assim, é uma habilidade, e poucas pessoas têm. Todo mundo pode ser comunicativo, todo mundo sabe falar, mas poucas pessoas têm habilidade de segurar pessoas te ouvindo falar. Exatamente, mas a gente falando agora
dos apresentadores, né? Dos Sim, dos hosts, né? hosts. Isso. Falando dos convidados agora, porque já teve pessoas aqui assim que eu falei assim, pô, legal, você no podcast ia dar, não, eu sou travado, não sei o quê e tal. E aí, questão de convidado, como, assim, não questão de, a pessoa que tem dificuldade para vir num podcast, para se sentir em casa, destravar, tem você tem mais dificuldade em, por exemplo, trazer alguma pessoa que você quer trazer e a pessoa fala, putz, tu tem vergonha, não sei o quê. Aí, assim, minha opinião é não trazer essa pessoa sozinha. Convide 2 pessoas, né? Eu acho que quando as pessoas estão em dupla, elas podem se sentir um pouco mais à vontade, porque se um travar, o outro vai entrar, né? Então, se você chama um convidado que nem é o caso da última que vocês fizeram, né? Que vieram 2 pessoas, foi muito legal, foi muito bacana. Mas quando um convidado fica um pouco mais travado, tem dificuldade para falar, eu acho que trazer mais uma pessoa é legal, né? Interessante, É verdade. bacana. Eu acho que a gente fez um podcast para uma empresa que foi esse que eu viralizei cometendo uma gafe, e os 2 convidados que vieram, gente, assim, deram um show, né? Eu achei que um ia ser mais travado e o outro ia puxar, foi muito sensacional, assim, teve um jogo incrível. São funcionários de uma mesma empresa, mas que não tinham interface. Que não tem essa prática. Não, além de não ter a prática, de não ter habilidade, nunca tinham feito aquilo, mas eles não se conheciam pessoalmente. Uau, e teve essa já. sinergia. Cara, foi muito legal. Não, foi incrível. Parecia que os 2 trabalhavam junto há anos, né? Então, talvez, quando você convida alguém um pouco mais travado, com dificuldade, eu acho que trazer um segundo convidado, né, que, claro, que faça sentido, obviamente, eu acho que é um caminho. É um caminho. Porque as pessoas podem se soltar mais. Bacana, interessante, verdade.